O ano era 1924 e a poeira vermelha do interior de Minas cobria tudo. As casas, as roupas, até os sonhos de quem vivia por lá. O sol parecia que nunca tinha pressa para se pôr, e as cigarras cantavam alto demais, como se tentassem esconder o silêncio pesado daquelas terras esquecidas. Foi nesse cenário que Antônio Ferreira, um homem de 34 anos, chegou à antiga fazenda Santa Eulália, uma propriedade que herdara do tio, falecido de forma misteriosa meses antes. Antônio vinha de longe, de uma cidade pequena onde trabalhava como comerciante. Não tinha grandes ambições, apenas buscava recomeçar longe das dívidas e das lembranças ruins que o perseguiam. A fazenda ficava isolada, cercada por colinas secas e uma mata rala, que o vento fazia ranger durante a noite. Quando ele chegou, só encontrou 2 empregados idosos que ainda moravam por ali. Seu Adélio, o capataz, e Dona Filomena, a cozinheira. Ambos o receberam com o mesmo olhar estranho, uma mistura de respeito e desconfiança. "O senhor é sobrinho do finado coronel, né?" perguntou seu Adélio, enxugando o suor da testa com o chapéu nas mãos. "Oh, sim, vim acertar as coisas por aqui, ver se ainda há o que aproveitar", respondeu Antônio, olhando ao redor, notando o abandono. O casarão era imenso, mas o tempo o havia castigado. As janelas estavam emperradas, as paredes cobertas por mofo e o assoalho rangia a cada passo. Um cheiro úmido, quase de coisa esquecida, tomava o ar. Dona Filomena serviu café na varanda e, enquanto ele observava o horizonte alaranjado do fim de tarde, percebeu algo curioso. Ao lado do velho galpão, havia um poço de pedra, cercado por um arame enferrujado. "Aquele poço ainda dá água?" perguntou Antônio, apontando com o queixo. Os 2 empregados se entreolharam, e o silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer resposta. "Melhor o senhor nem mexer com aquilo", murmurou Dona Filomena, desviando o olhar. "Faz tempo que ninguém chega perto." Antônio arqueou as sobrancelhas. "Por quê?" "Dizem", começou seu Adélio, coçando a barba, "que o poço fala." Antônio soltou uma risada breve, achando que era apenas mais uma das lendas locais que o povo simples gostava de espalhar. "Que bem se une tu costas, fala." "É", sussurra, "principalmente de noite." A voz do capataz saiu rouca, quase num tom de aviso. "E quem escuta nunca mais é o mesmo." Antônio achou graça, mas aquela frase ficou martelando na mente dele pelo resto da noite. O primeiro dia foi de trabalho pesado. Ele passou horas limpando os cômodos, organizando documentos antigos, queimando o que estava estragado. No meio de um dos baús do tio, encontrou uma chave enferrujada e uma pequena agenda de capa marrom, onde o coronel havia feito anotações estranhas nos últimos meses de vida. "A água está inquieta, as vozes não cessam, não posso deixá-lo sair." Antônio franziu a testa sem entender. Era evidente que o tio, já idoso e recluso, talvez tivesse perdido a lucidez antes de morrer. Mesmo assim, as palavras despertaram um desconforto difícil de explicar. À noite, o silêncio da fazenda parecia ter peso. Nem os grilos ousavam cantar por muito tempo. Antônio tentou dormir, mas acordou por volta das 2 da manhã com a sensação de ter ouvido um murmúrio vindo lá de fora. Levantou-se, pegou o lampião e foi até a janela. O vento soprava leve e as árvores se curvavam ao redor do terreno. Ele ficou alguns segundos observando o breu, até que ouviu um som baixo, arrastado, quase como uma voz, vindo da direção do poço. "Mas, Antônio..." O sangue gelou nas veias. Ele virou o lampião em direção ao galpão, mas só viu o escuro e o arame enferrujado balançando devagar. Nenhum sinal de gente. "Deve ser o vento", murmurou para si mesmo, tentando rir da própria imaginação. Mas quando deitou novamente, percebeu algo pior. O sussurro continuava, como se estivesse agora dentro da casa, ecoando pelas paredes de madeira. Ben não devia ter voltado.
Na manhã seguinte, Antônio desceu cedo e encontrou seu Adélio sentado à mesa, com o olhar baixo e a mão tremendo ao segurar a xícara. "O senhor ouviu alguma coisa essa noite?" perguntou Antônio. O velho o olhou por um instante, depois desviou o olhar. "Aqui a gente ouve coisa que não devia. É melhor o senhor aprender a ignorar." Antônio franziu o senho. "Não acredito nessas bobagens." "Pois devia", respondeu o velho num tom seco. O coronel também dizia isso, até o dia em que ele não terminou a frase. Antônio ficou intrigado. Passou o resto do dia andando pela propriedade, anotando o que precisava ser restaurado, mas seus pensamentos voltavam sempre ao poço. Ao se aproximar dele, notou que a tampa de madeira estava parcialmente quebrada, e o interior era escuro, profundo, como se engolisse a luz do dia. Um cheiro leve de ferrugem e terra molhada saía dali. Havia marcas de unha na borda de pedra, como se alguém tivesse tentado sair. O coração de Antônio acelerou. Por um instante, pensou ter ouvido um som fraco vindo das profundezas. Um murmúrio distante, quase humano. "Tem alguém aí?" perguntou com voz trêmula. Nenhuma resposta. Só o vento atravessando o campo, levando consigo o eco da pergunta. Naquela noite os sussurros voltaram, mais fortes, mais nítidos. Agora pareciam chamar seu nome o tempo todo. E Antônio, mesmo tomado pelo medo, sentia uma coisa ainda mais perigosa: curiosidade. O dia amanheceu cinzento. O céu, carregado de nuvens baixas, parecia prestes a desabar sobre a fazenda. Antônio mal dormira. Os sussurros não o deixaram em paz. Por mais que tentasse convencer a si mesmo de que era apenas o vento ou o som da madeira rangendo, havia algo de humano naquelas vozes, algo que parecia conhecer seu nome, seus medos, até suas lembranças mais escondidas. Ele tomou o café que Dona Filomena havia deixado sobre a mesa, mas ela não estava por perto. O silêncio dentro da casa era incômodo, e o relógio de parede marcava cada segundo com um tic-tac irritante. Antônio pegou o lampião e a chave que encontrara no baú do tio. Sentia, no fundo, que as duas coisas estavam ligadas. Caminhou até o galpão. As tábuas rangiam sob seus pés, e o cheiro de madeira úmida e ferrugem tomava o ar. O poço estava ali, imóvel, cercado por aquele arame enferrujado que parecia mais um aviso do que uma proteção. Por alguns minutos, ele apenas ficou ali, olhando. O vento fazia o capim alto se mover, e o som era o mesmo de passos leves se aproximando. Antônio respirou fundo e empurrou a tampa de madeira. O som que veio de dentro não era o esperado. Não havia eco de água, era um murmúrio constante, como um conjunto de vozes misturadas, sussurrando palavras que ele não conseguia entender. Ele acendeu o lampião e aproximou a chama do buraco. O brilho tremulou, revelando o interior úmido das pedras antigas. Lá no fundo, algo pareceu brilhar. Uma luz fraca, azulada, pulsante. Por um instante, jurou ver um rosto lá embaixo. O susto o fez recuar, e o lampião quase caiu de sua mão. Mas ao olhar de novo, não havia nada, apenas o escuro. Antônio deu um passo para trás, ofegante. Deve ser o reflexo da chama, murmurou. Mas as vozes agora pareciam responder. Não, é reflexo. Ele se virou bruscamente, o coração acelerado. Ninguém ali, nenhum sinal de Adélio ou Filomena. Antônio fechou o poço e voltou apressado para casa. Ao entrar, encontrou Dona Filomena parada na sala, pálida, com um terço nas mãos. "O senhor abriu o poço?" perguntou ela, a voz trêmula. Só levantei a tampa." "Por quê?" Ela se benzeu. "Deus tenha piedade. O senhor não devia ter feito isso. E por favor, Dona Filomena, não me venha com superstições." "Isso não é superstição, moço." Ela se aproximou, o olhar cheio de lágrimas. "Há muitos anos, quando o coronel era moço, cavaram aquele poço para buscar água. Mas o que acharam lá dentro não era água." Antônio sentou-se, curioso e apreensivo. "O que encontraram?" "Ossos," ela sussurrou, "e não eram de bicho.
O silêncio que se seguiu foi sufocante. Antônio sentiu o estômago revirar. Ossos humanos? Uns diziam que eram de escravos antigos. Outros juravam que eram de gente sacrificada nas terras antes mesmo da fazenda existir. Filomena enxugou o suor da testa. O coronel mandou fechar tudo, mas depois começou a ouvir vozes. Como o senhor está ouvindo agora. Antônio ficou sem palavras. E o que aconteceu com ele? Ficou louco. A resposta veio seca, rápida. Dizia que os mortos chamavam por ele, que queriam ser libertos. A velha o encarou por um momento e depois disse algo que Antônio nunca esqueceria. Eles não querem só ser ouvidos, querem sair. Naquela noite, a tempestade finalmente caiu. Trovões sacudiam a casa e cada clarão de relâmpago iluminava por um segundo o retrato antigo do tio pendurado na parede. Antônio tentava dormir, mas o barulho da chuva parecia misturar-se novamente com os sussurros. Desta vez, porém, as vozes não vinham do poço. Vinham debaixo do assoalho. Ele se levantou, acendeu o lampião e se abaixou. O som era nítido, abafado, como se houvesse gente falando por trás da madeira. Ajoelhou-se, encostou o ouvido e quase recuou com o que ouviu. "Nos tire daqui!" O pânico o dominou. Ele se levantou tão rápido que o lampião caiu e quase se apagou. O medo agora era real, palpável, quase físico. Na manhã seguinte, resolveu confrontar seu Adélio. Quero saber a verdade. Tudo o que aconteceu nessa fazenda. Sua voz estava firme, mas seu olhar denunciava o medo. O velho respirou fundo e sentou-se devagar. A verdade é que essa terra nunca devia ter sido tocada. Ele olhou para o chão. Antes da fazenda existir, havia aqui um povoado. E, segundo os mais antigos, o poço era o centro de um ritual. Antônio se inclinou para a frente. Ritual? Sim. Dizem que era um lugar de oferendas. Gente era jogada viva lá dentro para acalmar o que morava embaixo. O silêncio tomou conta da sala. Antônio sentiu a pele arrepiar. E o coronel sabia disso? Sabia, mas não acreditava. Até o dia em que escutou o primeiro chamado. Adélio olhou para a janela, como se esperasse ver alguém ali fora. Ele começou a descer no poço toda noite. Falava sozinho, dizia que as vozes pediam ajuda, que estavam presas. O velho engoliu em seco. E numa dessas noites, ele não voltou mais. Antônio ficou pálido. Quer dizer que meu tio morreu lá dentro? O corpo nunca foi encontrado. A respiração de Antônio ficou curta. Agora tudo fazia sentido. A chave, o diário, as vozes. O poço o chamava, assim como chamara o coronel. Na terceira noite, Antônio não resistiu. A tempestade havia cessado e a lua cheia iluminava o terreno com um brilho quase doentio. Ele pegou o lampião, a corda e a chave. Caminhou até o poço. O vento estava parado, mas o som das vozes era ensurdecedor. Venha! Precisamos de você. Nos liberte. Antônio sentia o corpo inteiro tremer, mas algo mais forte o guiava. Uma mistura de medo e fascínio. Ele amarrou a corda numa das estacas, prendeu-a à cintura e começou a descer. A cada metro, o ar ficava mais frio. As pedras estavam úmidas, cobertas de musgo. O som dos sussurros agora vinha de todos os lados. Mais perto, mais perto. A corda rangia. Cada nó parecia se desfazer sob o peso de Antônio, que respirava com dificuldade enquanto descia lentamente pelas pedras úmidas. A luz do lampião tremulava, lançando sombras que se contorciam nas paredes do poço como se tivessem vida própria. O cheiro de terra molhada era forte, mas havia algo mais no ar, um odor metálico, pesado, que lembrava ferrugem ou sangue. A descida parecia não ter fim. Quando ele olhou para cima, o círculo de luz da superfície já era pequeno, distante. Tudo o que restava era o som da respiração e o eco das gotas caindo em algum lugar abaixo. Finalmente os pés tocaram o fundo. O chão era de terra firme, mas úmida,
e uma névoa leve pairava no ar. A chama do lampião tremia, projetando figuras nas paredes que se moviam como se o observassem. À frente havia um corredor estreito, aberto de forma tosca nas pedras, como se alguém o tivesse escavado com as próprias mãos. Antônio sentiu o coração bater descompassado. "Isso não pode estar aqui", murmurou. As vozes estavam mais próximas agora, mais distintas. Algumas sussurravam seu nome, outras apenas choravam. Ele deu o primeiro passo hesitante e o som dos pés na lama ecoou por todo o túnel. As paredes estavam cobertas por símbolos, círculos, linhas tortas e o que pareciam ser figuras humanas curvadas, sempre com os braços estendidos para baixo, como se apontassem para algo escondido. O ar começou a esfriar. A chama do lampião diminuiu, mesmo sem vento algum. "Venha, mais perto." A voz soou clara, feminina, e Antônio parou. "Quem está aí?" gritou, tentando disfarçar o medo. Silêncio. Ele continuou andando, o coração martelando no peito. O túnel parecia não ter fim, e quanto mais andava, mais sentia a sensação de estar descendo, como se o solo se inclinasse levemente para baixo. Então, o corredor se abriu em uma espécie de caverna subterrânea. No centro, havia um círculo de pedras antigas e no meio delas, um pequeno espelho d'água, imóvel, liso, como vidro. Antônio se aproximou ajoelhando-se. A água refletia seu rosto, mas algo não estava certo. A imagem parecia sorrir. Ele recuou assustado. A figura refletida o observava, com olhos completamente negros. "Agora você entende por que ninguém volta", disse a voz vinda de dentro da água. Antônio deu um passo para trás, tropeçando. O lampião balançou, quase apagando. Ele ergueu a luz, tentando ver melhor. E foi então que percebeu as figuras ao redor da caverna. Eram corpos, dezenas deles emparedados, como se a rocha os tivesse engolido. Rostos contorcidos, bocas abertas num grito silencioso. Alguns pareciam recentes, outros eram apenas esqueletos cobertos de limo. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Antônio cambaleou, tentando entender o que via, quando uma das figuras moveu a cabeça lentamente. "Nos tire daqui", sussurrou, com uma voz que parecia vir de dentro da pedra. O pânico o fez correr de volta para o túnel, mas quanto mais avançava, mais o caminho se repetia. As paredes, o chão, os símbolos, tudo igual. Ele olhou para trás. A caverna continuava ali, na mesma distância. Era como se não tivesse saído do lugar. "Você já está dentro", disse a voz do tio, vinda de todos os lados. "E aqui dentro, o tempo não passa." Antônio caiu de joelhos, os olhos marejados. O desespero o dominava. "O que vocês querem de mim?" As vozes responderam em coro. "Lembre-se de nós." Então, algo se moveu por baixo da terra. Um tremor percorreu o chão e rachaduras se abriram nas paredes. Um vento gélido soprou de dentro do poço, apagando o lampião por completo. No escuro, Antônio sentiu mãos frias tocarem seus braços, suas pernas, seu rosto, mãos que vinham de todos os lados. Ele gritou, lutando contra o nada, até que perdeu o equilíbrio e caiu. O impacto o fez perder os sentidos. Quando acordou, o silêncio era absoluto. A luz fraca de um novo amanhecer entrava por uma abertura estreita acima. Ele estava novamente no fundo do poço, mas o túnel havia desaparecido. Não havia sinal das paredes, dos corpos, nem das inscrições. Só terra e pedras. Antônio subiu com dificuldade pela corda, o corpo tremendo. Quando emergiu, o sol já despontava no horizonte, tingindo o campo de dourado. Mas algo estava errado. A fazenda parecia diferente. As árvores estavam menores, o galpão ainda em construção e não havia sinal de Filomena ou Adélio. No lugar onde o casarão deveria estar, havia apenas um alicerce de madeira. Antônio olhou ao redor, confuso. O ar estava leve, o canto dos pássaros soava distante, como se viesse de outro tempo. Foi quando um homem surgiu montado num cavalo, vindo do campo. Usava roupas antigas, um chapéu de couro gasto e olhou para ele com desconfiança. "Ei, quem é o senhor?"
Eu moro aqui. Essa é a Fazenda Santa Eulália. O homem riu. Fazenda? Isso aqui ainda nem começou a ser erguido, moço. Antônio sentiu o coração parar. Que ano é este? Perguntou quase sem voz. Ora, 1843, uai. A resposta o fez gelar. O vento soprava quente e o cheiro do mato recém-cortado invadia o ar. O homem a cavalo, que se apresentou como o tenente Alarico Mendes, continuava olhando para Antônio como se olhasse para um fantasma. Disse que mora aqui? Perguntou desconfiado. Sim, essa é a fazenda, ou melhor, vai ser, respondeu Antônio sem saber como explicar. Eu herdei essas terras. Alarico franziu o senho. Herdou de quem? Essas terras estão sendo medidas agora pelo coronel João Ferreira. Antônio sentiu um arrepio percorrer a espinha. João Ferreira, o nome de seu tio-avô. Tudo fazia sentido, de forma assustadora. O poço o havia lançado para o passado, para o tempo em que a maldição começou. Tentou disfarçar o espanto. O coronel está por aqui? Tá sim, lá no casarão provisório. Mandou cavar um poço novo ontem mesmo. Diz que a água dessas bandas é sagrada. Antônio prendeu a respiração. Um poço novo. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Alarico o levou até o acampamento da fazenda, um pequeno conjunto de barracos de madeira e tendas. O coronel João Ferreira era um homem alto, de barba espessa e olhar dominador. Quando viu Antônio, franziu o senho. Quem é o forasteiro? Perguntou a voz firme. Disse que está perdido, coronel. Falou que é parente seu, respondeu Alarico. João se aproximou, estudando o rosto de Antônio com atenção. Parente? Impossível. Não tenho sobrinhos nem irmãos vivos. Antônio sentiu a garganta seca. Como poderia explicar que era descendente dele, vindo de 100 anos no futuro? Preferiu mentir. Sou um viajante, vim de longe, ouvi falar das suas terras. O coronel assentiu lentamente, mas seus olhos continuavam desconfiados. Pois bem, fique se quiser. Homens de coragem sempre são bem-vindos por aqui, mas saiba, estamos em tempo de infortúnio. Há dias em que até a terra parece gemer. Antônio observou o terreno ao redor. Havia trabalhadores cavando o poço, exatamente no mesmo local onde no futuro ficaria o arame enferrujado. E foi então que ele viu ela. Uma mulher jovem, de pele morena e olhos tristes, trazia baldes de água para os homens. Vestia um simples vestido de algodão e o lenço que cobria sua cabeça deixava escapar alguns fios de cabelo escuro. Quem é ela? Perguntou Antônio a um dos ajudantes. Aquela é a Madalena, filha de uma escrava liberta. Vive aqui desde menina. Dizem que tem o dom de ouvir o que mora debaixo da terra. Antônio a observou com atenção. Madalena, ao perceber o olhar dele, baixou a cabeça e se afastou. Mais tarde, enquanto ajudava os trabalhadores, ele ouviu sussurros vindos da escavação. Um dos homens deixou a pá cair. Ouviu isso? Perguntou o rapaz apavorado. O quê? Antônio respondeu. Voz de criança, vindo lá de baixo. Todos ficaram em silêncio. O coronel, irritado, gritou. Basta de tolices, continuem cavando. Mas Antônio sabia que aquilo não era tolice. Era o começo daquilo que no futuro seria o Poço dos Sussurros. À noite, Madalena procurou Antônio. O senhor não é daqui, é? Perguntou com a voz baixa. Ele hesitou. E o que te faz pensar isso? Seus olhos. O senhor carrega o medo de quem já viu o que ainda não aconteceu. Aquela frase o desconcertou. Como sabe disso? Ela olhou em volta, certificando-se de que estavam sozinhos. Eu ouço as vozes. Desde criança, elas me contam coisas e pedem ajuda. Antônio engoliu em seco. O que elas dizem? Que há algo preso lá embaixo, algo que o coronel vai acordar. O vento soprou e uma lamparina apagou-se ao longe. O senhor tem que impedi-lo, disse ela firme. Se o poço for terminado, essa terra nunca mais vai conhecer descanso. Antônio sentiu o peso da responsabilidade. Sabia que, de alguma forma, o destino de todos, passado e futuro, dependia do que fizesse ali. No dia seguinte, o poço estava quase pronto. O coronel observava o trabalho de perto, orgulhoso.
Amanhã de manhã teremos água nova, pura, abençoada, disse ele. Mas quando os homens alcançaram certa profundidade, o chão cedeu. Um dos trabalhadores gritou. Do fundo subiu um vento quente e um som rouco ecoou. Algo entre um gemido e um rugido. A terra tremeu. Madalena caiu de joelhos, tapando os ouvidos. Já é tarde demais, murmurou. Antônio correu até a borda e viu algo impossível. Uma luz azulada, pulsante, como a que ele havia visto no futuro. E junto dela, figuras que pareciam humanas, mas se moviam de forma disforme, como sombras em água. O coronel olhou fascinado. Abençoados sejamos, a terra está viva. Antônio tentou segurá-lo. Não, feche o poço. Mas João o empurrou. Louco, não vê que é um milagre? As sombras subiram. Envolveram os homens, que começaram a gritar. Suas vozes se misturaram num coro de dor e desespero. Madalena estendeu a mão, chorando, mas Antônio a puxou para longe. Quando olharam novamente, o coronel havia desaparecido. Só restava a luz azul, brilhando nas profundezas. Nas semanas seguintes, a fazenda mergulhou em caos. Homens fugiam à noite, alegando ouvir vozes chamando debaixo da terra. Madalena dizia que os mortos estavam pedindo passagem, que queriam ser lembrados. Antônio, atormentado, começou a escrever num caderno que encontrara no alojamento. Registrava tudo: os nomes, as datas, os acontecimentos. E quanto mais escrevia, mais percebia que estava criando o diário que no futuro ele mesmo encontraria no baú do tio. O tempo estava se dobrando sobre si. Certa madrugada, Madalena bateu à sua porta. Oh, eles estão vindo? O quem? Os que morreram, aqueles que o coronel despertou. Antônio olhou pela janela. No campo, figuras caminhavam lentamente, sombras humanas, translúcidas, movendo-se em silêncio em direção ao poço. A terra parecia respirar. Madalena o segurou pela mão. O senhor tem que voltar. Voltar para onde? É para o seu tempo. Ela tirou do bolso uma pequena pedra negra, lisa, marcada com o mesmo símbolo que Antônio vira nas paredes subterrâneas. Jogue isso na água quando a lua estiver no alto. O poço vai te devolver. Mas lembre-se, ele sempre cobra algo em troca. Antônio assentiu, sentindo o coração pesar. E você? Eu fico, é aqui que pertenço. As lágrimas vieram sem aviso. Ele queria dizer mais, mas o som que se ergueu do poço abafou qualquer palavra. Uivo. Um chamado. Então, silêncio. Antônio correu até o poço, a pedra nas mãos. A lua refletia na água parada. Ele jogou a pedra. Um clarão o envolveu e tudo desapareceu. O som da água pingando foi a primeira coisa que ele ouviu. Depois, o cheiro de terra molhada. Então, um silêncio tão profundo que parecia ter peso. Antônio abriu os olhos. Estava deitado no chão frio de sua cozinha. A luz fraca da madrugada atravessava as frestas da janela. Tudo parecia igual. A mesa, o relógio parado, as paredes antigas. Mas algo estava errado. O relógio marcava 3:03, o mesmo horário em que ele havia caído no poço. Levantou-se devagar, o corpo dolorido. O diário estava sobre a mesa, aberto, e o vento que entrava pela janela virava suas páginas sozinho, como se mãos invisíveis o folheassem. As palavras escritas mudavam diante de seus olhos. As linhas que ele mesmo havia anotado agora traziam frases novas, escritas com tinta escura. Ele voltou. O poço não está mais lá. As vozes querem sair. Antônio recuou, o coração acelerando. Pegou o diário e correu para fora. O terreno estava diferente. O poço, que antes ficava no centro do campo, agora era apenas um círculo de terra seca. Nenhum sinal da madeira, da água ou da corda. Mas o chão respirava. De dentro da terra vinha um som abafado, como se alguém tentasse falar. Ele ajoelhou, encostou o ouvido no solo e ouviu. Era a voz de Madalena. Você voltou, mas o tempo não fechou. Antônio recuou de um salto. O vento soprou forte, fazendo o mato se curvar. As janelas da casa bateram com violência. E então da porta alguém o observava. Um vulto feminino, de vestido antigo, cabelos longos e úmidos, o rosto coberto por sombra.
Antônio ficou imóvel. Madalena? O vulto deu um passo à frente. Não era ela. Os olhos da mulher estavam costurados com linha preta e a boca movia-se sem som. Ela ergueu o braço e apontou para o campo. Atrás dela, outras figuras surgiam, dezenas delas, todas com o mesmo olhar vazio, caminhando lentamente em direção ao poço seco. Antônio correu para dentro, trancando a porta. Mas o som dos passos do lado de fora continuava. Toque, toque, toque. Um ritmo constante, como se alguém batesse uma pedra contra a madeira. Ele olhou pela fresta da janela. As figuras estavam paradas ao redor do círculo de terra, formando uma roda silenciosa. Então começaram a cavar com as próprias mãos. Durante 3 dias e 3 noites, Antônio permaneceu dentro da casa. Não dormia, não comia, apenas ouvia o som das unhas rasgando a terra lá fora. Quando o 3º dia amanheceu, o som cessou. O campo estava vazio. Mas onde antes havia o círculo seco, agora havia novamente o poço. Só que diferente. A madeira que o cercava estava velha, podre, coberta de musgo. E do fundo vinha uma névoa espessa, que subia e se espalhava lentamente pela fazenda. Ele sabia o que precisava fazer: destruir o poço. Pegou gasolina, fósforos, ferramentas e foi até lá. Mas quando se aproximou, percebeu algo gravado na borda. Símbolos idênticos aos da Pedra de Madalena. E no meio deles, uma inscrição nova, feita com sangue seco. O tempo se repete até que o sangue seja pago. Antônio hesitou. A névoa pareceu se mover como se respirasse. Então, uma voz feminina sussurrou atrás dele. A água quer o que é seu. Virou-se. Nada. Jogou gasolina nas tábuas, acendeu o fósforo e lançou dentro. Por um instante, o fogo subiu, iluminando tudo. Mas em seguida, apagou-se sozinho, como se a água o engolisse. Um som emergiu, um coro de vozes. Milhares delas, homens, mulheres, crianças. Todas gritando o mesmo nome. João Ferreira! O nome do coronel. Antônio recuou, tremendo. As vozes se tornaram um rugido. O chão vibrou. O poço começou a rachar. E então ele viu. Uma mão humana saiu da terra, agarrando a borda. Pele pálida, unhas quebradas, o braço coberto de lama e sangue. Depois outra mão, depois um rosto. O coronel João Ferreira emergia do poço, o mesmo rosto que ele vira em 1843, mas agora deformado, sem olhos, a pele rasgada por dentro. Você trouxe o tempo errado, menino, disse ele, a voz misturada com o som de várias outras. Agora o poço é você. Antônio tentou correr, mas o coronel o segurou pelo tornozelo. O toque era gelado como pedra. Ele caiu. A terra se abriu e por um momento tudo se tornou escuridão. Quando acordou, estava de volta no porão da casa. Mas o teto estava coberto de inscrições antigas, as mesmas do poço. O diário jazia ao seu lado, com páginas rasgadas. No espelho empoeirado à frente, viu o reflexo do próprio rosto, e algo o fez gelar. Em seu pescoço, surgia lentamente a marca do símbolo da Pedra Negra. O poço estava nele. Antônio tentou sair da casa, mas as portas não se moviam. As janelas estavam lacradas por dentro, cobertas de raízes secas. E lá fora, o campo estava completamente tomado por cruzes de madeira, dezenas, talvez centenas. Cada uma delas trazia um nome gravado, nomes que ele mesmo escrevera no diário. Entre elas, uma cruz maior. Nela, o nome Madalena. Antônio caiu de joelhos. As vozes voltaram a sussurrar, agora dentro de sua cabeça. A terra lembra. O poço quer. A dívida não acabou. Ele ergueu o olhar e viu no horizonte o coronel parado sob a névoa, observando-o com um sorriso vazio. A voz de Madalena soou em seu ouvido. Só há um jeito de fechar o ciclo. Você precisa voltar mais uma vez. Antônio pegou o diário, que agora estava completamente coberto por símbolos. Abriu na última página. Lá estava escrito com sua própria caligrafia. Para sair, é preciso entrar. A lua cheia estava alta quando Antônio desceu novamente ao campo. O ar estava pesado
e o vento soprava em redemoinhos, levantando folhas secas que dançavam como sombras vivas. O poço, agora coberto por musgo e rachaduras, parecia maior, mais fundo. De dentro dele saía um vapor espesso, como se o inferno respirasse. Antônio segurava o diário junto ao peito. Cada página agora pulsava com um brilho tênue, quase vivo. Era como se o livro tivesse se tornado o elo entre os dois tempos. O passado que ele visitou e o presente que estava se desfazendo. Enquanto caminhava, sentiu o chão vibrar sob os pés. E ouviu, pela primeira vez, nitidamente, as vozes dizendo seu nome. Antônio, Antônio, volta para nós. O som vinha de todos os lados, ecoando nas árvores, nas paredes, na própria terra. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Não havia mais fuga. O poço o chamava. E ele iria responder. Dentro da casa, acendeu a lamparina e abriu o diário sobre a mesa. As páginas se moviam sozinhas, parando em um ponto específico. 1843, o dia da escavação. Ali estavam os nomes dos trabalhadores que haviam morrido, as anotações sobre Madalena e as últimas palavras do coronel Ferreira. Mas agora algo novo aparecia sob a tinta antiga. Letras que surgiam como se fossem gravadas pelo tempo. Aquele que desenterra o passado deve pagar com o presente. Antônio olhou para as próprias mãos. Elas estavam cobertas de terra, como se ele tivesse cavado sem perceber. E sob suas unhas havia sangue. Um estalo seco veio do teto. As paredes começaram a se contrair, rangendo, respirando. A casa inteira parecia viva. No reflexo do vidro da janela, ele viu a si mesmo. Mas o reflexo sorriu antes dele. E a voz de Madalena ecoou dentro da sua cabeça. Você não voltou sozinho? A luz da lamparina piscou. E quando se estabilizou, Antônio não estava mais na casa. Estava dentro do poço. As paredes úmidas o cercavam, cobertas de símbolos, raízes e marcas de unhas. O ar cheirava a ferro e mofo. De cima, uma luz azulada descia, girando lentamente, a mesma luz que ele vira no passado. Mas agora ela tinha forma. Uma figura humana feita de névoa e vozes. Voltou afinal, disse a figura. A voz era múltipla, composta por dezenas de tons. Achou que podia cavar o passado e sair ileso? Antônio ergueu o diário. Quero acabar com isso! A entidade riu, um som que ecoou por todos os lados. Acabar? Você é parte disso, menino. O poço não é um lugar, é um vínculo. Foi aberto quando o primeiro sangue caiu na terra. E você foi quem o fechou e o abriu ao mesmo tempo. As palavras o atingiram como uma lâmina. Tudo fazia sentido. Quando ele jogou a pedra de Madalena no poço, achou que estava voltando ao seu tempo. Mas, na verdade, fechou um ciclo e abriu outro, criando um laço eterno entre o passado e o presente. Então, o que você quer de mim? Gritou. A voz respondeu. Queremos lembrar, queremos existir. Do fundo da escuridão, mãos começaram a surgir, centenas delas, tocando as paredes, o chão, o ar. As mesmas almas que o coronel havia condenado. Antônio sentiu o diário pulsar quente. As páginas queimavam e as letras dançavam como fogo. Ele o abriu e as vozes cessaram. Dentro havia apenas uma frase escrita em vermelho. Aquele que escreve o fim, sela o começo. Ele compreendeu. O diário era a âncora da maldição. Tudo o que estava escrito nele se tornava real. Cada morte, cada lembrança, cada dor. Se quisesse libertar as almas, precisava reescrever a história. Com as mãos trêmulas, começou a escrever. O coronel Ferreira caiu no poço e nunca mais voltou. A fazenda foi abandonada. As vozes se calaram. Mas à medida que escrevia, o chão tremia. As mãos das sombras tentavam arrancar o diário dele. A figura azulada rugia. Não pode mudar o que já foi. Antônio gritou e continuou escrevendo, agora em prantos. As almas descansam. O tempo se fecha. Madalena está livre. A luz azul explodiu. Um som ensurdecedor tomou tudo. O poço pareceu se fechar sobre si mesmo e a terra começou a desabar. Antônio caiu de joelhos. As sombras se dissolviam em cinza. A figura azulada gritou uma última vez e desapareceu. Quando abriu os olhos, estava novamente na superfície. O campo estava calmo.
O sol nascia no horizonte e o poço não existia mais. No lugar dele, apenas uma mancha de terra coberta por flores brancas. Antônio voltou para casa. Sentou-se à mesa exausto. O diário estava fechado, mas o símbolo na capa havia sumido. Respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio era completo. Mas quando se levantou para guardar o livro, percebeu algo na última página. Uma linha nova, escrita com letra que não era a dele. O poço sempre lembra quem o fecha. O vento soprou virando a página. E atrás dela havia um desenho feito com traços de carvão, um rosto sorrindo, o rosto do coronel. A chama da lamparina apagou sozinha. E do fundo da terra, muito, muito distante, um sussurro respondeu: "Até logo, Antônio."